para que serve a hipnose? Para que serve a hipnose, certo? A gente tem principalmente duas linhas na hipnose. A gente tem a hipnose para entretenimento, que é o que eu mais gosto de fazer, hipnotizar a pessoa e fazer rotinas e brincadeiras com a imaginação. Então, a gente tem entretenimento e a gente tem para terapia, certo? Então vamos falar primeiro de entretenimento. O que você consegue fazer na hipnose de entretenimento? Voltando ao que eu estava falando antes, a gente sempre vai estar falando aqui de hipnose em teoria de não estado. Então a gente não está falando de transe hipnótico. Cara, você vai fazer um curso de hipnose hoje, o cara não se atualiza, e aí o cara vai falar para você que para você fazer hipnose você tem que hipnotizar utilizando uma indução hipnótica, e aí você usa uma sugestão hipnótica e se a sugestão não dá certo, você tem que aprofundar o transe para ele entrar num nível de transe hipnótico mais profundo, e aí ele vai estar apto a aceitar a sugestão. Cara, esquece transe, não tem transe hipnótico não. Quando a gente fala, especialmente de entretenimento ainda, eu já vi pessoas que alucinam e vê a Beyoncé e eu não fiz nenhuma indução, certo? Então assim, não tem isso de você ter que aprofundar o transe para funcionar a sugestão, não tem nada disso. O Renato, meu amigo que está assistindo aí, provavelmente, ele deve ter aprendido hipnose ainda com esse conceito de falar de transe hipnótico e vou colocar a pessoa em transe e tudo. Eu até uso coloquialmente a palavra transe, mas cara, esquece transe. Mas vamos lá, então entretenimento. O que eu consigo fazer na hipnose de entretenimento com uma pessoa hipnotizada? Eu consigo fazer rotinas que vão envolver a imaginação dela, e a partir dessa imaginação, basicamente qualquer sensação que a pessoa é capaz de sentir, a gente é capaz de reproduzir com a hipnose. Então a gente faz as rotinas, e de novo, né, para quem está aí assistindo ainda, se você ficar até o final da live, você vai ver a hipnose acontecendo ao vivo. Eu vou hipnotizar uma pessoa aqui ao vivo. A minha assistente, a Jennifer, ela está aqui esperando ansiosamente para ser hipnotizada para me mostrar para vocês, tá certo? Mas, então, aí a gente consegue fazer, por exemplo, a pessoa, a partir da imaginação dela, a gente consegue iniciar estados onde sensações, emoções, coisas que ela já sentiu, a gente consegue fazer com que ela sinta a partir da hipnose. E isso pode ser escalado a um nível tão absurdo que eu consigo, por exemplo, falar para a pessoa imaginar que ela escreveu o nome dela, e aí ela imaginar que ela está apagando o nome dela e o nome dela vai sumir da mente dela. E ela vai, a partir dessa sugestão hipnótica, ela não vai conseguir se lembrar do nome dela temporariamente, certo? Então, aí às vezes a gente faz isso daí, a pessoa, nossa, mas que impressionante, isso é possível? É possível, isso acontece de verdade. E aí a gente consegue escalar esses fenômenos, e aí a gente consegue fazer a pessoa até ter uma alucinação visual. Eu pego uma pessoa, coloco na frente dela e falo que é a Beyoncé. Eu consigo fazer uma alucinação gustativa. Eu dou um copo de água para a pessoa beber e eu falo que é cachaça. A pessoa se comporta como se ela estivesse ficando bêbada, tá certo? Por quê? Porque qualquer estado que você é capaz de sentir, a hipnose é capaz de reproduzir, tá? Então a gente consegue fazer, cara, as aplicações são infinitas, Mas cara, a gente tem como fazer absolutamente qualquer coisa. Tem gente que utiliza, por exemplo, faz a pessoa sentir um orgasmo com hipnose. Tem gente que utiliza a hipnose para anestesia. Inclusive a hipnose, bom, a gente já entra na outra parte, né? Vamos falar de entretenimento. Então, assim, basicamente qualquer coisa. A gente consegue falar para a pessoa que os pés dela estão colados no chão e ela vai tentar andar e não vai conseguir. A gente consegue fazer a mão ficar colada. Esse é o que mais aparece na televisão, né? Você vê hipnose na televisão, você vê o cara fazendo lá a mão da pessoa ficando colada. Galera, isso acontece de verdade. Isso acontece por causa de uma coisa que se chama loop hipnótico, que eu vou explicar para vocês ainda hoje o que é loop hipnótico. Vou dar uma pincelada. Então, a gente está colocando o pé na água aqui, a gente está só começando a arranhar a superfície, né? Quem já fez curso comigo sabe que isso daqui não é nada, a gente está começando a falar o que é hipnose, tá? Mas aí a gente tem o entretenimento, beleza? Tem show de hipnose de palco, tem como você fazer hipnose de rua. Eu adoro fazer hipnose de rua, infelizmente por causa da pandemia já faz aí um mó tempão que eu não vou pra rua, mas vamos lá, vamos falar de hipnose na terapia. Quando a gente fala de hipnose para entretenimento e hipnose para terapia, são duas coisas tão diferentes que dava para a gente chamar de outro nome. Dava para dar outro nome, porque são coisas completamente diferentes, certo? Embora sejam fenômenos que no cérebro às vezes são semelhantes da forma que eles acontecem, o processo de fazer terapia e o processo de fazer hipnose para entretenimento são duas coisas completamente diferentes. Então, quando a gente fala de terapia, para que a gente pode usar a hipnose?
A gente pode usar a hipnose para tratar uma fobia. Eu não gosto de usar a palavra curar uma fobia. Embora as pessoas saiam transformadas e consigam se curar de uma fobia, eu acho que usar a palavra curar soa meio como curandeirismo, sabe? E é como eu falei no começo, eu sou o cara da ciência, eu sou o cara de ir lá, vamos pesquisar, tem material científico? Não tem? Então, se não tem material científico, não funciona, tá certo? E na hipnose a gente tem material científico tanto para a parte terapêutica quanto para a parte de, enfim, dores e tudo mais. Mas aí a gente consegue tratar fobias, a gente consegue tratar vícios, a gente consegue tratar depressão, síndrome do pânico, certo? E aí, então, depressão é uma coisa que a gente tem que fazer algumas ressalvas, porque eu vejo isso constantemente, eu acho absurdo, tem muito terapeuta que vai lá e fala, não, mas vem comigo que eu tire a depressão em uma sessão. Sabe? Você ouviu o cara falando que tire em uma sessão qualquer coisa, aí você já desconfia, cara. Porque embora eu já tenha tido clientes que fizeram terapia comigo e tiveram uma transformação em uma sessão, especialmente quando se fala de fobias, dizer isso no cartão de visita, resolve o seu problema em uma única sessão, cara, isso aí é charlatanismo, entendeu? Então, se você está aprendendo, quer aprender hipnose para fazer terapia, já começa a se municiar dessas coisas. Você pode tratar uma fobia? Dá para tratar em uma sessão? Às vezes dá, mas às vezes não dá. Então você não vai colocar no seu cartão de visita, certo? Vícios, dá para tratar em uma sessão? Não dá, lógico que não. Com um vício você tem que fazer uma análise funcional, você tem que entender qual comportamento. A pessoa quer parar de fumar, por exemplo, você vai ter que analisar, porque o que acontece? Quando a pessoa fuma, a gente tem a topologia do comportamento, que é o ato de fumar. E o ato de fumar é o mesmo em vários momentos do dia ela fuma, mas cada um dos cigarros que ela fuma durante o dia tem um significado diferente. Às vezes a pessoa fuma depois do almoço porque ela quer relaxar, quer aproveitar a saciedade do almoço. E às vezes, de tarde, ela sai, dá uma pausa no trabalho e vai fumar. E esse cigarro ela está fumando porque ela quer fugir do estresse do trabalho. É um cigarro que está relacionado com enfrentamento. E às vezes ela fuma um cigarro de manhã é porque ela quer acordar. Então a gente tem que fazer uma análise funcional e entender cada uma desses cigarros e tratar eles especificamente. Então quando a gente fala de vícios, normalmente a gente não vai estar falando de menos do que 10 sessões, tá certo? Síndrome do pânico e depressão já são outras coisas, outros 500, porque o que acontece? A depressão, ela já é um transtorno mais neurofisiológico, é um desbalanceio químico no cérebro, a pessoa está tendo ou um desbalanceio dos neurotransmissores, ou às vezes uma recaptação da serotonina, ela precisa tomar remédio. Não adianta eu falar para ela que eu vou resolver depressão em uma sessão que eu vou estar mentindo, eu não sei, né? Putz, eu tenho um caso do tio, do vizinho, do primo, não sei quem, que curou depressão com hipnose. Uma sessão. Pode acontecer? Pode acontecer, mas a gente não vai colocar isso no cartão de visita. Então quando a gente fala de terapia com hipnose, né, tendo a diferenciação entre entretenimento e terapia, a gente tem algumas ressalvas, e uma das ressalvas mais importantes é que hipnoterapia, você já deve ter ouvido o termo hipnoterapia. Hipnoterapia não é um tipo de terapia, certo? Hipnoterapia não é o tipo de terapia. Tem gente que fala, você trabalha com que tipo de terapia? Eu trabalho com hipnoterapia. E tá errado, porque hipnoterapia não é um tipo de terapia. Hipnoterapia é só um nome comercial que eles dão. Quando eu vou fazer qualquer um desses tratamentos aqui, seja fobia, seja depressão, seja síndrome do pânico, o que quer que seja, eu vou fazer técnicas de psicoterapia. As técnicas que a psicologia ensina. Só que o que acontece? Eu vou usar a hipnose junto, entendeu? Então quando eu estou fazendo um tratamento de fobia, eu vou usar uma sensibilização sistemática, que é uma técnica da psicologia. Só que aí eu vou usar a hipnose junto, porque a hipnose acelera os resultados, tá certo? Então dentro da terapia, a hipnose é um acelerador de resultados. A hipnose é uma ferramenta que a gente usa junto das técnicas de psicoterapia, tá? Porque é a mesma coisa que eu pegar um martelo e falar que o martelo é um tipo um tipo de engenharia. E não faz o menor sentido. O martelo é uma ferramenta, pode ser usado dentro da engenharia, em alguns casos pode, mas é uma ferramenta. Então hipnoterapia não é um tipo de terapia. Hipnoterapia é uma ferramenta. A hipnose é uma ferramenta associada à psicoterapia, tá certo?